E aí, pessoal, hoje eu estou fazendo aqui um experimento de física que seria medir a gravidade do planeta com base num experimento simples. Esse experimento ele consiste num pêndulo. E como é que eu fiz esse pêndulo? Eu peguei uma borracha e amarrei ela com fio dental. Então assim, você vai ter aqui um pêndulo, né, que ele vai oscilar. E assim, quando você pega o conceito, a equação que calcula o período dele para pequenas amplitudes, você vai chegar que vai ser 2π multiplicado pela raiz do lado dele dividido pela gravidade. Mas assim, como eu quero a gravidade, nisso aqui eu vou isolar a gravidade. E o que eu precisaria saber então? O lado desse pêndulo e o período. Que eu utilizei o cronômetro, né? No caso, fiz algumas 20 medidas. E então assim, eu vou começar aqui escrevendo como é que vamos calcular a gravidade. No caso, você vai elevar ao quadrado, vai dar 4π quadrado vezes o lado dividido pela gravidade. Agora você vai isolar a gravidade, né? Então, vai ficar 4π quadrado. Então, a gente tem que a gravidade vai ser 4π ao quadrado. Daí, eu isolei aqui, né? Vai ficar multiplicado pelo lado desse pêndulo dividido pelo período ao quadrado. Então, seria praticamente isso aqui o conceito que vai fazer você calcular a gravidade. Então, assim, eu comecei aqui no cronômetro, como essa fórmula é para pequenas amplitudes, não sei se você prestou porque aqui, que ele vai ser aproximadamente, né, porque no caso são pequenas amplitudes. É como se fosse uma aproximação, né? Então, eu fiz medidas aqui que são para pequenas amplitudes, assim. Daí, ele dava uma oscilação, media. E eu fiz aqui com base umas 20 medidas. E assim, eu vou utilizar aqui alguns conhecimentos de estatística. Usei aqui uma calculadora científica. E primeiro eu joguei todos os valores na memória dela. E tem até aqui o valor da média, que deu 1,555. Então, você pega a soma de todos esses valores. Então, só vou deixar separado aqui. Você pega a soma de todos os valores e divide por quantos valores são. No caso, só vou escrever aqui a notação, né? No caso, isso aqui, a calculadora deu que é 1,555 segundos. Então, assim, eu tenho a média e agora eu vou calcular o desvio padrão. E como uma amostra assim, não muito grande, eu vou fazer o denominador n-1. Tem essa opção na calculadora, eu já calculei e eu cheguei. No caso que esse sigma minúsculo x, né? A gente até pode escrever que ele seria a raiz do somatório entre uma amostra menos essa média ao quadrado. E eu divido isso pela denominadora n-1, né? E eu já fiz anteriormente esse cálculo e eu cheguei que isso ele vai dar 0,0363 segundos. Então esse aqui seria o nosso desvio padrão. E agora o que seria o desvio? Agora a gente vai pensar que a gente calculou a média, o desvio padrão. Agora tem que calcular o desvio padrão da média. E se a gente pegar esse valor aqui e dividir, então a gente vai utilizar a estatística para dividir isso pela raiz quadrada de quantas medidas. No caso eu fiz 20 medidas, né? Então o sigma, né, com a barrinha em cima do que é média, vai ser o valor que a gente já tem de antes, dividido pela raiz de quantas medidas são. No caso isso, né, é o valor que tu tem, 0,03663, dividido pela raiz de 20. Tu pode estar fazendo a sua calculadora esse cálculo e você vai perceber que ele vai dar 0,00891 em alguns quebrados. Mas assim, eu vou fazer aqui uma dízima
que daí a gente pode calcular o nosso erro estatístico. Que daí com isso, eu acho que eu vou deixar até aqui porque é bem importante, essa informação vai ser importante depois. Então, o erro estatístico vai ser igual a mais ou menos, no caso, 0,00, daí eu vou arredondar para 82. Então, aqui, né, segundos, eu arredondei aqui para ter o nosso erro estatístico, então eu posso já usar a média e colocar mais ou menos isso aqui. Então, eu primeiro já vou ter qual que vai ser o nosso período, que ele vai ser, então, o que vai ser o período? Vai ser a média mais ou menos do valor do erro estatístico, que é 0,0082. Então, ele vai ser 1,555 mais ou menos 0, quando fica balançando, 0,0082. Isso aqui então, seria, eu fiz várias medidas, né, fiz essa estimativa, então, em uma oscilação, uma pequena oscilação, significa que o pêndulo, ele vai demorar, fez aqui tem a nossa incerteza, né, associada com nossa aproximação aqui, é segundos, né, então, isso aqui seria o nosso período, né, que é o tempo do pêndulo ir e voltar, na mesma posição, tá? Então aqui a gente vai ter o período, o que falta agora? Então a gente calculou o nosso período, a gente sabe quanto que é π, então a gente vai calcular o que? O lado, e assim, eu utilizei aqui a trena para calcular, e como você tem que pegar do começo até o centro de gravidade desse objeto, ele deu um valor aproximado porque a borracha não é muito uniforme. Então, ele ficou entre 59,5 centímetros até 60 centímetros. Então, eu fiz uma média disso e coloquei incerteza pegando isso menos o valor, né? Então, eu só fazendo isso, então fica 60 mais 59,5 sobre 2, média, fica, então, a gente vai obter o nosso valor, né? Então, o que seria o lado? Eu calculei que seria 59,75, daí mais ou menos o que ia sobrar, né, para fechar a média, 0,25 centímetros. Então, isso aqui seria o nosso lado. Então, a gente já tem aqui os nossos valores para adicionar na fórmula, só que até dá para jogar esses dois valores aqui direto na fórmula. Então a gente vai calcular o valor com esses dois aqui e jogar aqui, e depois a gente vai calcular a incerteza associada, mas eu já vou então jogar esses valores aqui na fórmula. Então eu vou jogar, a gente vai ficar aqui, a gravidade vai ficar então aqui aproximadamente 4π quadrado, na verdade eu já fiz isso no calculador, mas vocês podem testar aqui, que vai ser 4π quadrado, multiplicar pelo lado, aqui com o lado. Eu vou fazer em metros, porque é o mais comum. Então vai ficar em metros, né? Vai ficar 0,59, então 0,5975, né? E você vai dividir pelo período ao quadrado. 1,555 ao quadrado. 1,555 ao quadrado. Se quiser, você pode aqui na calculadora fazer o teste. E isso aqui, quando você for calcular, eu fiz o cálculo previamente e eu obtive que nessa situação, então, o nosso primeiro valor, que não tenho certeza, então vocês podem testar, que ele vai dar, eu achei até curioso, né, que vai dar 9,8182 metros por segundo ao quadrado. Então, é muito próximo do valor original da gravidade, né? No caso aqui, como a cidade está mais para cima do mar, ele é um valor bem aproximado, esse aqui. E a única coisa que falta, além disso, é a gente calcular a nossa incerteza. Existem dois métodos de você calcular
utilizando alguns conceitos de estatística, mas eu vou utilizar o método que ele é mais formal, assim, que ele obtém a incerteza menor que o outro método. Que seria a gente... Então, para a gente calcular a nossa incerteza, no caso, a variação, né, aqui, que a gente quer da gravidade, a gente vai pegar o valor já existente da gravidade e assim, existe uma regra que você vai multiplicar cada adição, subtração, exponenciação, você vai jogar o expoente atrás, então ele vai ter aqui alguns conceitos que você vai acabar aplicando, que vai ficar a variação desse lado dividido pelo próprio lado, que é a variação é incerteza ao quadrado. Lembra o teorema de Pitágoras, isso aqui? Daí você vai fazer isso, a soma com duas vezes, vai jogar aqui, né? Com duas vezes essa variação da incerteza dividido da incerteza do tempo, dividido pelo tempo 2 por causa desse expoente que ele está aqui, né? Nesse conceito, assim. Então você vai multiplicar 9,8182 por esse valor aqui. Vocês podem testar que se você pegar então aqui 0,25 dividido por 5,975, isso você levar ao quadrado, somar com duas vezes essa variação, dividir, tirar a raiz, multiplicar. Antes, o valor disso aqui, vou fazer esse aqui, ele vai dar 0,01134. E isso aqui a gente já sabe, né, que a gente calculou aqui. E então a gente vai ter que, ao multiplicar esses dois valores, vai mudar uma casa, assim, e multiplicar vai ficar, então, 0,1114. Então isso aqui seria a nossa incerteza associada. E agora, por fim, é só a gente colocar mais ou menos isso aqui. Que, olha aqui, vai dar o valor exato da gravidade, né? Por causa dessa incerteza. Então a gente tem que... Qual que é a gravidade do planeta? Seria 9,8182 mais ou menos 0,1114 metros por segundo ao quadrado. Dá isso. Então, finalmente, esse aqui é o valor da gravidade do planeta. Bem interessante esse experimento. Que qualquer um pode fazer em casa, pegar um fio dental, uma borracha, você usar alguns conceitos de física para você calcular o valor da gravidade. E o valor da gravidade é 9,80 aproximadamente, então ele está bem associado.